E estamos começando mais um BNM Livecast, o nosso podcast voltado para agências de streamers, agências que recrutam e treinam streamers, né, criadores de conteúdo que performam em plataformas de entretenimento. E hoje eu tenho o grande prazer, eu estava louca para poder soltar esse episódio para vocês. Eu sempre desejei muito, né, que ela viesse aqui ter essa conversa com a gente, porque realmente é uma agência de muita referência, é uma agência de muito sucesso em qualquer plataforma que eles atuam. Então eu tenho o grande prazer de receber aqui no estúdio hoje a maravilhosa Carolina Montemor, CEO da Monte Agency. Seja super bem-vinda ao BNM Livecast. Obrigada, Babi. Obrigada pelo convite também. Estou super feliz de estar aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Fazer parte dessa equipe hoje. Então, obrigada mesmo. O prazer é todo nosso, porque a gente está diante, gente, de uma agência, assim, que eu tenho muita admiração, porque é uma agência extremamente competente, que tem crescido, assim, cada vez mais, né, no mercado aí do TikTok. E eu queria, nesse primeiro momento, que você me contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Como que você, Carol, começou no mundo das lives? A agência, né? Eu comecei, assim como muitas agentes, assim como você, eu comecei fazendo live, né? Foi apresentada essa oportunidade para mim. E assim como muita gente também no começo eu achei um pouco estranho. Eu falei, gente, como assim? Eu nunca tinha ouvido falar em aplicativo de live para monetizar, para ganhar dinheiro. No início eu achei que era uma proposta um pouco fake, mas eu tava ali precisando na época. E eu sempre fui muito determinada, assim, eu sempre queria. Eu fazia vários bicos. Eu trabalhava, tinha um trabalho fixo, fazia direito, mas eu fazia vários bicos. Eu fazia maquiagem, eu era maquiadora, eu vendia bolsa. Então surgiu essa oportunidade, eu falei, por que não? Eu vou tentar. E aí foi que eu comecei em uma plataforma de lives. Mas eu comecei já assim, com vontade. Eu ouvia as meninas falando que estavam ganhando muito dinheiro. Eu falava, então eu preciso fazer isso também. Então eu fazia horas e horas de live. E eu comecei a realmente pegar gosto por aquilo, né? Que eu adoro me comunicar. Sempre gostei de trabalhar com a internet. Já fazia algumas coisas assim no Instagram. Mas realmente, live é completamente diferente. Então, assim, eu amei esse mundo. Eu me encontrei assim. E foi a partir daí que a minha vida mudou. E isso a gente está falando de qual ano? Quando que foi o seu início de jornada como streamer? O meu primeiro mês foi em setembro de 2020. Eu comecei em uma outra plataforma e desde então eu fiz um ano, né? Um ano direto. E depois eu parei justamente para focar na agência. Porque quando eu tinha 6 meses, foi até um pouco precoce, né? Eu tinha 6 meses como streamer, mas eu já estava recebendo algumas premiações, eu já tinha conseguido um destaque bem grande. E eu tinha muita vontade de trazer as pessoas para esse trabalho, de contar para as minhas amigas, de falar, nossa, vem ganhar dinheiro com isso também, olha isso que eu tô fazendo. Eu contava e elas, nossa, eu também quero. Então eu queria trazer essa oportunidade para mais gente. Foi quando eu busquei saber mais sobre a agência. E assim, nunca tinha imaginado, realmente isso caiu na minha mão. Eu tava um pouco insegura no início. Eu falei, gente, como que eu vou fazer a gestão de uma empresa? E o que eu achava mais difícil é como as pessoas vão vir até mim. Porque de primeira eu chamei as minhas amigas, né? Todas as minhas amigas, mas uma hora acabam suas amigas, não tem mais opções. Então eu tinha medo de não conseguir colocar pessoas, mas assim, eu fui aprendendo sozinha mesmo, na marra, sabe? E sou muito feliz fazendo isso hoje, sou muito realizada. Então, a Monte Agency, inclusive Monte de Montemor, Sim, sim. certo? E a Uhum. Monte Agency, ela já atua no mercado digital desde 2020 também. 2021, a gente começou em junho de 2021, foi nosso primeiro mês. E desde então a gente só foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando eu vi que eu já estava com uma quantidade, né, de streamers grande, eu queria focar realmente na minha agência, eu queria crescer a minha agência. E quando a gente faz live, a gente tem que se dedicar muito, fazer horas e horas. E eu tirei ali um ano para focar só na minha agência mesmo. Então, assim, buscando, eu fiz curso para entender, para aprender mais sobre administrar mesmo uma empresa, sobre entender, porque eu queria ser uma agência diferenciada, sabe? Como eu também fui agenciada, eu sabia ali os prós e os contras de uma agência. Eu tinha passado por uma experiência com uma agência também, então eu falava assim: eu quero ser uma boa agente, né? Eu quero ser diferente, eu quero trazer coisas, inovações para minha agência. Então foi quando eu decidi focar só na agência mesmo. Então eu fiquei um ano ali só me dedicando para a agência e graças a Deus a agência foi crescendo cada vez mais. E aí, em 2021, vocês começaram nessa outra plataforma de entretenimento. E como que foi essa migração, digamos assim,
para o TikTok? Como que foi essa passagem de uma plataforma para outra? Foi um novo desafio? Ficou assustada com esse novo porque querendo ou não as plataformas elas são diferentes, né, então tudo muda, né, o TikTok são muitas batalhas e como Uhum. explicar, dar um treinamento ali completamente diferente ali para os streamers, como que foi esse novo desafio de fazer a Monte Agency crescer dentro de uma nova plataforma? Foi realmente um desafio, mas assim, é um desafio que me deixou muito feliz, que eu acho que foi um marco mesmo para Monte Agents, que eu achei que a gente estava no nosso auge, na verdade. Porque a gente estava muito bem nessa outra plataforma, a gente tinha pegado o top 1 das agências. Então eu falei, cara, a gente tá super bem, eu tô no auge da minha agência, tô super feliz. E foi quando surgiu a oportunidade, até o convite por você, que eu sou muito grata, muito feliz por esse convite, e que eu nem imaginava que isso iria mudar totalmente, seria uma virada de chave no nosso trabalho. Então a gente foi, eu aceitei, porque eu sou assim, mesmo estando muito bem, eu sempre vou aceitando os desafios, porque eu acho que quando as oportunidades vêm e batem na nossa porta, a gente tem que tentar, sabe? Elas não vêm em vão. Então eu falei, vou me arriscar, eu não sei nada sobre o TikTok. Aí que eu comecei, depois do seu convite, que eu comecei a entrar em live no TikTok, ver como é que era. Eu notava muita diferença. Mas eu falei, eu vou aprender. E a primeira coisa que eu decidi fazer para aprender foi fazer lives no TikTok, para aprender, porque eu queria passar um bom treinamento para as minhas streamers, eu queria passar experiências do TikTok, então eu precisava aprender do zero, como uma streamer para passar para elas, como seria. Então eu busquei fazer live lá. Inclusive hoje estou fazendo, porque assim, é viciante, né, gente? A gente começa, a gente não quer parar, eu adoro fazer live. Mas então foi um desafio, assim, bem grande, mas eu fui aprendendo e fui passando para elas e a agência foi crescendo. E o que eu achava que já estava bom, como eu disse, eu achava que era o nosso auge, a gente veio para o TikTok e foi, assim, 10 vezes melhor. Tanto para elas quanto para a agência. Então, assim, eu me sinto muito mais realizada, por isso que eu sou tão grata por essa oportunidade que você me deu. Que incrível, a gente que te agradece. Nossa, a Monte Agency veio assim com tudo para o grupo BNM Assessoria. Para quem está assistindo a gente em casa, ainda não entende um pouco sobre isso, o grupo BNM ele é composto por várias agências que atuam, né, nesse nicho de entretenimento, de lives. E a Monte Agency hoje dentro do grupo BNM, ela é uma grande potência. Eu acho que é por isso que eu estava tão ansiosa por essa gravação, que é Uhum. realmente mostrar para as agências de casa como você iniciou no TikTok em um curto período de tempo, Sim. vocês conseguiram, assim, crescer muito, né. Foi muito rápido, Foi Carol. muito rápido. A gente hoje, né, agora em dezembro, a gente tem 6 meses mesmo de agência, assim, como subagência, que eu tô levando, sozinha a gestão, são 6 meses. Mas assim, eu acho que desde o primeiro mês a gente já teve resultados incríveis, assim, que eu não imaginava. E aí veio as placas de premiação, todo mês ali praticamente a gente batia um novo recorde, o que me deixa muito feliz, que é sempre o meu foco, a gente sempre conseguir, né, um crescimento, nunca diminuir, sempre um crescimento e graças a Deus a gente tá conseguindo, e minha meta é cada vez mais, com certeza, fazer coleção de placas. Gente, por favor, que minha casa tá ficando linda. E você sente, assim, querendo ou não, as plataformas são diferentes e a gestão também ela precisa se modificar. Eu reparei uma coisa que me chamou muito atenção, é que quando você ingressou no TikTok, você fez uma repaginada, digamos assim, no branding, na sua marca. Então vocês investiram bastante nessa identidade visual, nessa construção do marketing de vocês. Eu queria que você me contasse um pouco sobre isso. Eu senti realmente quando a gente foi pro TikTok, eu senti que era uma virada de página, uma nova oportunidade. Então eu falei, por que não? Por que não mudar tudo, sabe? Eu estava cansada e eu falei assim, não, eu quero começar do zero mesmo. Vamos começar aqui um novo capítulo. E eu que pensei em tudo. Eu fui atrás pra gente fazer tudo, até logo, a gente mudou tudo completamente. As cores, né? A identidade visual, a gente mudou tudo. E eu sou bem criteriosa quanto a isso. Então eu queria uma coisa que fosse mais alegre, sabe? Que fosse mais assim, mais moderno. Então eu queria algo que fosse a minha cara e a cara também do TikTok, que fosse, sabe? Porque o TikTok é um aplicativo super moderno, todo mundo usa o TikTok é super legal. Então eu queria algo assim que puxasse para esse lado. Então eu fui estudando, me mandaram 3, 4 opções, eu não, essa eu não quero, assim, eu quero essa cor, eu quero assim. E aí eu achei que foi muito legal e foi muito bom, eu vi um resultado muito bom até dentro da agência, sabe? Para as meninas, elas elogiando, nossa, eu amei a logo nova, tá tudo lindo, o Instagram da agência tá lindo. Então assim, isso me deixa muito feliz, porque as pessoas percebem. Outras agências vieram elogiar, perguntaram quem estava cuidando pra gente.
E assim, eu antes, no início, eu que cuidava de tudo, eu até fazia os posts da minha agência. Tudo, eu ficava horas, horas fazendo vídeo, editando vídeo, mas eu fazia tudo. Mas chegou em um momento que, com certeza, não daria mais, né? Eu não daria conta. Então, a gente tem uma equipe hoje super legal e, assim, tô super satisfeita, sabe? E eu acho que isso teve um retorno muito bom, tanto das meninas da agência, quanto do pessoal que procura, sabe? A procura aumentou, o pessoal entra ali, vê um Instagram mais legal. Eu acho que é necessário, sabe? A pessoa entrar e ter essa boa imagem da sua empresa. Eu acho que isso conta muito. E essa mudança, né? Ela não aconteceu somente no marketing, né, Carol? A gente percebe que lá dentro do TikTok a gente precisa verticalizar muito mais a gestão. Então, a gente precisa estudar mais sobre empreendedorismo digital, a gente precisa investir bastante no departamento financeiro, departamento jurídico, a gente precisa entender um pouco mais sobre toda essa parte que, às vezes, em outras plataformas a gente não precisava dar tanta importância, porque aqui dentro do TikTok são as próprias agências que criam seus próprios incentivos. E aqui dentro do grupo BNM, um grande diferencial é que todas as agências fazem questão de bonificar os seus streamers, inclusive com uma bonificação em dólar, né? Além de premiações, que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Então, é muito importante a gente ter um jurídico ali bem alinhado também, o financeiro, para que a gente consiga fazer uma gestão correta ali desde o início, onde a gente não vai passar ali nenhum tipo de aperto depois e se embolar, porque, querendo ou não, são muitos agenciados. Igual você falou, a demanda, ela cresceu muito, muito mais gente procurando a Monte Agency. Então, como que você consegue organizar toda essa parte interna da Monte hoje? No início foi um pouco difícil, porque, como eu disse, eu fazia tudo, desde cuidar do Instagram, até dúvidas, até recrutamento, quando a pessoa vinha atrás, eu que respondia, eu que dava treinamento, assim, eu fazia tudo, exatamente tudo. E eu gostava de tudo do meu jeito, sabe? Então foi um pouco difícil eu ir me soltando de uma função, passando outra, mas a gente tem que aprender, né? Porque eu acredito que se a gente não expande também a nossa equipe, a gente limita muito e a gente acaba não tendo a qualidade que a gente desejaria dentro da nossa agência. Então, assim, eu não conseguiria oferecer tanto apoio para os meus streamers, assim, gente respondendo ali o tempo todo. Eu não conseguiria porque eu sou uma só. Então, eu tive que aprender, né? Isso é muito importante, que eu fui ensinando o meu jeitinho, que eu tenho o meu jeitinho de escrever mensagem. Eu tenho o meu jeito em cada coisa e eu consegui passar isso, né? Então, eu acho que é muito importante, sim, quando a gente vai, principalmente para uma plataforma como o TikTok, né? Que cobra muito mais de nós, agências, a gente tem muito mais responsabilidade lá, a gente tem, igual você falou, a gente tem que lidar com um apoio jurídico, apoio contábil, tudo isso a gente tem que ir atrás, e era algo que eu não estava acostumada também em outra plataforma. Então, assim, mudou completamente, mas eu acho que mudou para um lado muito bom, porque eu vejo a gente muito mais como empresa hoje, sabe? Uma empresa muito mais séria, uma empresa muito mais estruturada. E quando você tem um negócio mais estruturado, a chance de crescer, né, desse negócio aumentar, é muito maior. Então, assim, hoje eu vejo que a gente tem uma empresa que é um negócio, é um trabalho sério, e até para passar isso para as pessoas. As pessoas veem de maneira mais séria também. Então, eu acho que é muito mais responsabilidade, mas essa responsabilidade é uma responsabilidade boa, sabe? É algo que conta muito pra gente, que é muito bom. E igual você falou que a gente tem que estar sempre inovando, a gente tem bônus de incentivo, a gente tem mesmo, porque eu também sinto que no TikTok a nossa concorrência, querendo ou não, é maior. Né? Tem muitas agências criando incentivos o tempo todo, então a gente tem que sempre estar inovando, tem que estar estudando possibilidades novas, oferecendo coisas diferentes. Então, assim, a cobrança é muito maior, mas eu gosto, porque eu gosto de me sentir ativa trabalhando, eu gosto de fazer coisa diferente na agência. Então, foi muito, muito bom para mim também. E já entrando nessa parte de incentivos, Monte Agency está aí arrasando. Eu estou vendo, inclusive, incentivos de viagem para o exterior. Me conta um pouquinho hoje. Quando a pessoa ela entra ali dentro da Monte Agency, quais incentivos ela pode esperar da agência? A gente hoje faz, né? Primeiro, o que a gente foca? O que é muito importante. Como trabalho no TikTok, a gente sabe, entra gente do mundo todo nas lives. Então, o primeiro e mais importante ali que a gente oferece é o curso de inglês, né? Que eu acho que muita gente vem sem saber
outro idioma. E pelo menos o básico você tem que saber para se comunicar nas lives. Isso é um diferencial enorme. Então a gente faz questão, né, de oferecer o curso de inglês gratuito. A gente oferece também, além do bônus de incentivo, que querendo ou não, é ali uma coisa que você ganha todo mês da sua agência, sabe? É um a mais. Então, além do seu cash out, você tira também o bônus da agência. A gente oferece, também a gente cuida, não só, a gente não investe só no inglês, a gente cuida da mente dos nossos streamers. A gente tem sessões de terapia hoje. Tem vários streamers aí que já estão passando com a nossa terapeuta, estão fazendo tratamento e melhoraram bastante, sabe? Alguns que estavam, ai, tô desanimado, ai, quero desistir. Então, eu achei um incentivo muito bom, porque vários que estavam nessa ideia de desistir com dificuldade, pegaram um ânimo, assim, uma confiança, e voltaram, então é super bem. Eu tenho um caso de um streamer mesmo que ele falou, eu quero parar, não tô bem, tá mexendo com a minha cabeça, porque eu fico frustrado, eu fico online, ninguém me ajuda. E ele foi, começou a fazer. Ele fez 3 sessões já, e essa semana mesmo, assim, mudou totalmente o mindset dele. Ele tá se esforçando super e essa semana ele já bateu 400k no início do mês. Então, assim, foi uma virada de chave. Então, isso é muito importante, sabe? Tem gente que fala, sessão de terapia. E daí? Não vou querer fazer. Mas eu acho que é muito importante, sim, a gente cuidar, sabe? Do psicológico. Porque é um trabalho que mexe muito com a cabeça, que a gente tem que ter muito psicológico para lidar com as pessoas. Então, esse também é um incentivo. A gente também oferece os brindes, enfim, a gente tá sempre dando mimos, né? Tem os grupos que a gente separa os streamers por metas de grupos. Conforme eles sobem de grupo, eles ganham uma surpresa em casa, enfim, um kit da agência, algo personalizado. Que é para parabenizar mesmo. Que eu acho que isso, eles se sentem incentivados, motivados a continuar crescendo. E a gente tem feito agora algumas coisas diferentes que eu tenho pensado. Pelo menos aí de 3 em 3 meses, semestral, fazer um incentivo bem legal, assim, bem diferente. De uma maneira assim, de torneio ou batalhas. Cada vez a gente vai fazer de um jeito, sem spoiler, gente. Não vou contar. Ai, queremos saber tudo, conta tudo. Mas foi bem legal esse de fim de ano. A gente fez 5 premiações, né? Mas a primeira e a principal delas era uma viagem para o Chile, com tudo pago. Uau, Pro nosso incrível. streamer, sim. E a gente teve aí uma streamer que eu fiquei super orgulhosa dela. Ela não tava acreditando nela também. E ela ganhou, assim, se dedicou muito, sabe? Horas e horas de live, falou com um apoiador, fez batalhas lindas, ficou no ranking super bem e conseguiu. E assim, era o sonho dela, nunca tinha viajado pra fora. Então eu fico muito feliz, assim, de poder proporcionar isso também, sabe? Então, pelo menos aí de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, vamos ver como vai ser. A gente tem pensado em um incentivo bem legal e bem diferente, assim. E toda vez eu vou pensar em algum diferente para não ficar mesmice, sabe? Mas é algo assim que possa incentivar, que possa realizar um sonho, sabe? Proporcionar uma experiência mesmo para os nossos streamers. Isso é muito interessante, isso casa até com uma dúvida que eu tenho, né? Você começou como streamer, você faz live ainda dentro Sim. do TikTok como streamer e você tem a sua própria agência. Com todos esses incentivos e tudo que você proporciona dentro da Monte Agency, você considera que você é a gente que você sempre quis ter? Sim. Modéstia à parte, né, gente? Mas não tem como falar que não. Não, mas é que eu sempre procuro ali. Eu sou muito presente, sabe? Hoje a gente tem uma agência grande, mas não é porque a agência é grande, que tem vários streamers, que a gente deixa ali, uns deixa pra lá. Igual eu falei, eu sei desde o que não tá conseguindo bater meta e tá fazendo horas, até o que tá batendo uma meta super alta. Eu sei, eu acompanho isso. Mesmo eu fazendo live, mesmo eu tendo que fazer um monte de coisa, eu olho, dou aquela olhada no sistema, vejo quem tá mais animado, vejo quem tá fazendo muitas horas e não tá tendo tanto retorno, sento e falo, o que a gente pode fazer? Vou lá, dou uma assistidinha na live pra dar algumas dicas. Então, eu acho que é importante esse papel, sabe? Isso que eu faço, eu queria também. Assim, graças a Deus não precisei, mas eu queria que alguém tivesse feito isso comigo, sabe? Dado aquele apoio. Eu sinto sim que tiveram momentos que se eu tivesse uma gente como eu sou para as minhas streamers, eu acho que eu teria assim, multiplicado, sabe? As minhas conquistas, e querendo ou não, crescido mais a agência. Então, eu acho que isso é muito importante, sim, ser uma agente presente, oferecer esses tipos de incentivos. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente precisa muito dos nossos streamers, certo? E eles confiam muito na gente, porque a gente é o vínculo deles ali com a plataforma. Então, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar inovando, a gente tem que estar agradando. Eu acho que isso, assim, realmente. Não que seja uma obrigação, mas eu acho que é muito necessário que a gente faça isso. Então, eu acho que eu seria a gente que eu queria ter, sim.
E, Carol, essa pergunta vale ouro, hein? Você acha que a monetização no TikTok te surpreendeu? Vale a pena fazer live no TikTok? Gente, muito. Assim, eu afirmo com certeza. Eu fiz só em uma plataforma, mas eu conheço outras. A gente que tá nesse meio, a gente acaba conhecendo. Mas eu acho que não existe ganhos igual o TikTok, assim, não se compara. Realmente me surpreendeu muito. Até quando você me chamou e eu comecei a ver a tabela e estudar, eu falava, gente, mas isso daqui não vai dar nada. Não vou ganhar nada com isso aqui. Não é possível. E, assim, me surpreendeu demais, assim, surreal. E eu acho também que no TikTok, por ser uma plataforma tão conhecida, né? Que tem tantos usuários, tem muito mais gente ali, muito mais gente investindo. Eu acho sim que é até mais fácil os streamers monetizarem, sabe? Mesmo que assim, a gente sabe que a concorrência ela é muito grande, que cada vez, todo mês tem mais e mais streamers ativos, mas mesmo assim eu não acho que isso seja uma dificuldade. Quem tá ali se esforçando, fazendo horas e horas, se dedicando, consegue um bom resultado, sabe? De maneira mais fácil do que em outros aplicativos. Eu falo porque eu tive a experiência de fazer live em ambos. E assim, não se compara. Eu acho o TikTok bem mais fácil. E não é uma coisa tão monótona que você tem que ficar ali, só você tem as batalhas, que é muito divertido, que incentiva muito o pessoal a ajudar e deixa a live mais animada. E uma coisa também que eu acho muito importante do TikTok é assim, o TikTok é uma multinacional, então, né, tá aí no mundão, mas assim, um ponto que eu gosto muito deles é que eles realmente investem no Brasil, tanto é que a gente tem uma sede que fica aqui em São Paulo. E você já foi 2 vezes, né, convidada para ir na sede do TikTok, levar suas streamers. Então eu queria que você me contasse um pouquinho sobre qual é a repercussão toda vez que vai na sede, como que os streamers se sentem e sobre, né, realmente essa possibilidade de ter esse espaço em São Paulo, onde eles conseguem sentir, nossa, eu faço live nessa plataforma e eu consigo estar aqui presente dentro realmente da sede do TikTok. Como que foram esses momentos aí de encontro para você na sede? Eu acho que foi muito importante, assim, também como maneira de incentivo, porque eu vejo que quando eles vão lá, eles voltam com muito mais garra de fazer live, tipo assim, caramba, olha a empresa que eu trabalho pro TikTok, eu fui lá conhecer, sabe? Isso também pro pessoal que assiste, que tá. Porque tem muita gente ali, eu tenho bastante seguidores no Instagram. Eles ficam olhando, muita gente que olha, tem vontade, mas não tem coragem de vir falar comigo que queria trabalhar. O pessoal olha e fala, nossa, caramba, é um trabalho sério mesmo, olha lá, estamos na sede do TikTok. Então, eu acho que é muito importante isso que o TikTok faz, de poder proporcionar esse momento para os streamers, para a gente levar eles lá. E não só isso também, como a gente conseguiu, a gente teve a oportunidade de estar em outros eventos esse ano, né? Mesmo com pouco tempo de agência, teve o TikTok Live Summit, que a gente pôde estar presente com uma streamer nossa também. Teve o The Town, que foi super legal, que a gente conseguiu conhecer o camarote do TikTok lá. Então, assim, é algo muito legal, que incentiva muito, que as pessoas falam, caramba, eu trabalho realmente numa empresa super séria, uma empresa que olha o que essa empresa pode me proporcionar, sabe? Eu sinto que dá um incentivo muito grande, que eles ficam muito mais animados, assim. Eu tenho um streamer que trabalhava com 2 coisas, trabalhava na outra plataforma, e tinha um trabalho fixo também. E depois que ela foi pro TikTok, e ela sempre foi insegura de deixar outro trabalho, mesmo não ganhando muito. E quando ela foi pro TikTok, essa insegurança passou completamente, porque ela falou, não, gente, eu tô no TikTok, aqui eu me sinto super segura. Ela largou e hoje ela tá aí só fazendo live e bate meta de 1 milhão, que a gente sabe que, assim, é uma meta incrível. E que ela ganha muito mais do que ela ganhava, só que o TikTok deu essa segurança pra ela. Eu acredito que justamente por esses motivos, por proporcionar esses momentos para os streamers. Então, acho isso muito importante. Traz uma confiança para eles, Sim. né? E agora também, Monte Agents crescendo tanto, que foi inclusive convidada para o TikTok Awards e também, gente, para o TikTok Live Fest na Colômbia e nos Estados Unidos. Ou seja, Monte Agents estará em todos os eventos. Me conta como que está o seu coração diante de todas essas notícias que você vai estar em todos esses lugares. Muito feliz, eu fico até emocionada. Gente, sou uma manteiga derretida. Somos duas. Porque eu trabalhei muito, assim, horas e horas e horas essas semanas, porque eu queria muito isso, sabe? Eu levo meu trabalho muito a sério, então eu fico muito feliz mesmo de conquistar isso, de poder mostrar para as pessoas, porque quando eu comecei, o trabalho de streamer, ele era muito novo, você também sabe. Ele não era muito reconhecido, ele não era levado a sério pelas pessoas, sabe? Tipo assim, tá fazendo live, tá fazendo coisa errada. E assim, o TikTok, eu também sou muito grata, porque o TikTok, como ele é tão conhecido, ele dá essa oportunidade das pessoas verem o nosso trabalho
trabalho com uma seriedade maior. Hoje as pessoas respeitam muito mais o nosso trabalho como streamer. E eu podendo ter a oportunidade de estar nesses lugares, estar nesses eventos, assim, que eu lutei tanto pra estar, gente. Eu me dediquei muito. E é um presente muito grande, assim. Eu acho que isso passa uma seriedade da agência para as pessoas. E, assim, a gente consegue comprovar que o nosso trabalho é um trabalho sério. Que a gente se dedica e que a gente recebe esse retorno. E as pessoas veem, sabe? As pessoas respeitam mais. E, assim, também por um objetivo pessoal, né? Uma realização pessoal muito grande, assim, que eu sempre, desde o início, levei muito a sério. Quando eu entrei no TikTok, eu entrei de cabeça, assim, eu falei, não, a gente vai entrar para ser uma agência diferenciada. A gente vai entrar no grupo BNM pra gente somar, né? O que eu sempre falei com vocês, sempre que a gente conversa, eu falo, a gente vai somar para esse time. E quando começou ali do Live Fest, eu falei, Babi, pode contar comigo como agência, o que eu tiver que fazer. E eu jamais esperava também ir como streamer. Então, assim, foi um presente 2 vezes para mim, mas eu fiquei muito feliz, estou muito grata por essa oportunidade também. Eu tenho certeza que vai ser incrível, que a gente vai ter bons frutos disso. E muito conteúdo, né? Porque a Sim, gente com vai certeza. gravar, a gente aguarde, porque a gente vai gravar tanto conteúdo nesse Awards, tanto conteúdo na Colômbia e nos Estados Unidos. Demais. O pessoal vai enjoar de ver a gente. Vai enjoar. E me conta, Carol, assim, de toda a sua jornada como streamer, como Monte Agency, qual que você considera o seu maior desafio? Eu acho que o desafio foi realmente no início, assim, porque eu só fazia live. E antes, a minha vida era completamente diferente antes das lives, gente. Igual eu falei, eu fazia de tudo, fazia bico, mas eu trabalhava como recepcionista de laboratório, né, para pagar a minha faculdade. Era isso, eu queria formar na faculdade, eu fazia direito. Eu falava, não, eu quero formar na faculdade, eu quero trabalhar com isso e eu quero ganhar dinheiro. Eu sempre fui muito determinada, assim, sempre quis conquistar as minhas coisas, nunca esperei, assim, cair do céu, esperar da mãe, do pai, nada. Então, foi um desafio, porque eu nunca tinha tido essa experiência de como, igual eu falei, fazer gestão de uma empresa, né? Comandar tanta gente, ensinar e treinar. O meu trabalho era completamente diferente disso. Então, foi um desafio, mas assim, parece que eu nasci preparada. Parece que eu sou metida falando isso, gente. Eu juro que eu não sou. Mas parece que eu nasci preparada, assim, porque eu levava isso com muita naturalidade. Eu achei. No início eu fiquei muito insegura. E eu tinha muito medo, assim. Um medo principal era como eu vou trazer gente para trabalhar, porque a gente tinha uma meta mensal, que a gente tinha que colocar pessoas novas. Então eu ficava muito insegura. Como que eu vou falar para as pessoas sobre isso? Eu vou colocar minhas amigas, mas uma hora vai acabar a quantidade de amigas. Eu não tenho tantas amigas assim para colocar todos os meses. E eu senti esse medo da dificuldade de colocar pessoas, porque quando a gente começou, era algo meio assim, fazer live, como assim? Ninguém acreditava, ninguém botava fé. Então, foi um desafio, eu acho isso, sabe? Mas eu fui me superando ali, fui mostrando, né? Nas minhas redes sociais, elas eram já um pouco fortes. E eu fui mostrando, fui abrindo mesmo no meu Instagram. Fui falando sobre o que eu fazia, fui mostrando como isso mudou minha vida, fui mostrando meus resultados. E aí foram vindo pessoas. Primeiro vieram da minha cidade, eu moro numa cidade pequena. Foram vindo, depois da região. E aí uma chama prima, que chama amiga e vai vindo. Quando eu olhei, eu já tinha assim, olhei lá no sistema, a gente já tinha mais de 300 contratos assinados. E às vezes, numa live mesmo do TikTok esses dias, uma streamer, ela que abre uma agência, ela falou, nossa, mas como você fez para trazer tanta gente? Eu falei, eu não sei. Eu não sei como eu fiz, mas veio, sabe? Eu acho que assim, mostrando um bom trabalho, você não precisa se preocupar com isso. A Carol de hoje falaria lá para a Carol do início. Faz o seu trabalho, faz ele bem feito, mostra para as pessoas que ele é bem feito, que ele é um trabalho sério, que as pessoas vão vir. Então, acho que depois eu acabei tirando esse grande desafio de letra aí. Já que falamos sobre desafio, eu também estou curiosa para saber qual que você considera a maior conquista da Monte Agency até hoje. São várias, né? Mas eu acredito, eu vou citar essas mais recentes, igual essas que a gente comentou do TikTok. Para mim, para as pessoas, assim, as placas de premiação podem não significar tanta coisa, é só uma coisa material, mas para mim é assim, um novo recorde da agência batido. E um novo recorde eu sinto que a gente se superou como empresa. Então eu fico muito feliz. Então cada vez que a gente bate um novo recorde, um novo marco ali é muito importante para mim. E também a gente ter ganhado, né, do grupo BNM, a gente ter ficado em segundo lugar para poder estar nessa premiação da Colômbia e também nos Estados Unidos, assim, foi um presente incrível. Acho que esse foi um marco que eu vou me lembrar, assim, até o próximo marco. Eu vou me lembrar disso. Então, foi com certeza algo muito especial.
E falando em marcos, né, e falando também em placas de premiação, a gente trouxe para você, vou até puxar aqui. Ai, meu Deus. A gente trouxe para você um novo marco. Não né? acredito. Estamos de olho aí que Monte Agents está só Posso crescendo abrir? cada vez mais. Por favor, fica à vontade. E eu sei que você estava desejando muito esse momento. Muito, gente. É a lei da atração, entendeu? Porque eu tava pensando nisso muito, muito, muito. E aí, olha o embrulho, né? Que as meninas, assim, elas passaram e passaram. Fica à vontade. Não, mas eu amei que é rosa, que assim, sabe? As cores da Monte Agents. Achei tudo, gente. Arrasaram. Arrasaram. E realmente é para poder preencher ainda mais ali o seu escritório, o seu painel com mais placas. E essa agora com um gostinho grande, especial. hein, gente? Grande, é grande. Deixa eu te ajudar. Obrigada. Ela é grande. Vamos mostrar aí pra galera. Ai, gente. Veio que aí? linda! Veio aí? Veio aí. Veio aí 20 milhões. Vamos mostrar pro pessoal Ai, que tá em muito casa, lindo. ali na câmera. Será que a gente consegue? Ela é Eita. grande e pesada, tá, gente? Pesada. Será que a gente consegue? Aí, pessoal, veio aí. Não, precisa ter uma selfie maravilhosa. Veio aí 20 milhões da Monte 20 Agents. milhões, E não, que são muito só os especial. primeiros, que vão vir Sim, muito mais. Muito mais, muito mais. Eu já sonho, já imagino já. O meu escritório todo enfeitado, cheio de placas de premiação. Mas como eu disse, para alguns pode parecer só algo material, assim. Para mim, realmente é algo muito especial, sabe? É uma superação. E significa que a gente está fazendo um bom trabalho. Significa que a gente está fazendo da maneira correta. Então, é um presente, assim, é muito especial. Eu sou muito grata. Grata a nós, a Deus, por a gente ter conseguido e a vocês, principalmente. Porque, assim, vocês dão incentivos pra gente, sabe? Você, Babi, me ajudou muito nessa caminhada. Eu aprendo muito com você, então, obrigada. Ai, a gente que agradece muito, gente. Nossa, assim, era um grande sonho. Como gestora da BNM, eu sempre olhei para a Monte Agents e falei, que agência incrível, incrível, porque tudo que você faz, Carol, você faz com tanta perfeição, desde o branding da marca, a forma como você conduz mesmo a gestão da sua agência. Não teve, gente, um workshop de treinamento dado pela BNM até hoje que Carol não estava. Ela simplesmente participou de tudo, sempre muito dedicada, perguntando, tentando entender um pouco mais. Então, eu sempre percebi que o seu crescimento ele seria muito rápido dentro da plataforma, porque você realmente se dedicou para isso, você estudou, você correu atrás, você batalhou e hoje está aí colhendo todos os frutos e que virão sempre mais e mais e mais. Então hoje, para um streamer entrar dentro da Monte Agents, como que funciona o seu processo de recrutamento? Tenho certeza que quem está assistindo a gente em casa também está curioso e também com vontade de fazer parte desse time. Eles podem entrar em contato, né? Os interessados podem entrar em contato nas nossas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. E a gente tem também lá na bio do Instagram, a gente tem o link que você clica e vai diretamente para o WhatsApp, que vai ter alguém já responsável pelo recrutamento. Nossas redes sociais é @monteagents. E a gente está sempre ali, preparado para gerar todas as dúvidas, de braços abertos para receber todo mundo, para fazer esse time crescer cada vez mais e para ajudar aí a aparecer mais streamers maravilhosos no mercado, porque eu acredito muito, muito, muito no nosso trabalho. Eu acho que ele vai crescer cada vez mais. Com certeza. Já é sucesso, né? E vai vir cada vez mais. E nesse momento final, a gente já está encaminhando para o final do episódio, acredita? Passou super rápido, gente. Né? Sim. Eu queria mais tempo, a gente tem tanta coisa para falar ainda, produção, me dá mais tempo aí. Mas nesse momento final, eu queria muito que você desse um conselho para streamers que também estão se tornando agentes, que estão aí no início da sua caminhada, ou até agências que já existam, até atuam na plataforma do TikTok, mas ainda estão sentindo um pouco essa dificuldade de crescimento, ainda não conseguiram deixar uma gestão ali um pouco mais arredondada, mais assertiva. Então, qual conselho você daria para essas agências que estão aí e que se inspiram bastante na trajetória da Monte Agents? Eu acho que o principal, assim, no início, a gente precisa focar no necessário. O que é focar o necessário? É explicar como é o nosso trabalho, deixar isso bem aparente para as pessoas. Eu sempre busquei fazer isso por meio de redes sociais. Então, entrando ali no Instagram da Monte Agents, a pessoa vai nos destaques. Isso sempre teve, mesmo antes
dessa nossa transformação aí de redes sociais, eu sempre deixei muito aparente como era o nosso trabalho. E às vezes eu sinto que algumas agências que estão começando pecam um pouco nisso. Elas querem focar muito assim, quantos funcionários... Às vezes as meninas me perguntam, eu quero abrir uma agência, quantos funcionários eu preciso ter? O que eu preciso postar? E assim, não, primeiro de tudo você precisa deixar claro, explicar como é o trabalho. E eu acho que o mais importante é mostrar resultados reais, que as pessoas vão acreditar. O resultado real da minha agência sempre fui eu, né? Eu mesma, assim, a minha transformação de vida. Então, eu acho que isso é muito importante. Mostre, se você for um streamer que está começando como agência, mostre como isso mudou a sua vida, qual a influência que isso teve aí em toda a sua trajetória. Mostre resultados e sempre informe as pessoas como é esse trabalho, tente mostrar. Eu sempre gravava, assim, pedaços da minha live, eu deixava, assim, quando a pessoa vinha perguntar, mas o que é isso? Eu já mostrava, é assim, sabe? De prontidão para você ter informação ali. Se você falar, porque muitas vezes você fala, eu vou compartilhar com você quando eu abrir, a pessoa não vai entrar, sabe? Tem ali todas as informações em mãos, de maneira fácil, porque a pessoa vai se informar, ela vai se interessar, e ela vendo resultados reais, prova social, é o que vai fazer realmente ela se interessar. Então, essa seria a minha dica para quem tá começando. Perfeito. Carol, adorei te receber aqui. Eu que amei vir, gente. Eu falo mais que a Livecast. boca, então se quiser chamar de novo, eu venho. Isso foi perfeito. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente em casa gostou muito de aprender, de conhecer um pouco mais sobre a sua história e está aí completamente inspirada na sua trajetória, que é uma trajetória de sucesso, tanto como streamer, tanto como a gente. Então, Sim. as duas coisas. Então, eu te parabenizo muito. Saiba que o Grupo BNM tem muito orgulho que você faça parte aqui do nosso time. Tenho certeza que juntas vamos conquistar cada vez mais. Com certeza. Colômbia e Estados Unidos, que nos aguarde. Estaremos lá. Muito obrigada pela sua participação. E quem está assistindo em casa, por favor, sigam a Monte Agency em todas as redes sociais. É isso, Carol. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos. Amo fazer parte desse time, gente. É incrível. Vamos juntas. É isso. Um beijo, pessoal, e até o próximo Tchau, BNM tchau. Livecast. Tchau, tchau.